comunidade Barra de Santana, situada na zona rural de Jucurutu, onde residem 250 famílias, somando cerca de 900 pessoas, é uma comunidade rural impactada pela obra do complexo Barragem de Oiticica, construída na bacia do rio Piancó-Piranhaçu e que atinge os municípios de Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas, da região Seritó do Rio Grande do Norte. A luta da Barra de Oiticica foi uma luta que em 2013 nós fomos surpreendidos com máquinas ao redor da nossa comunidade Barra de Santana e começaram a obra, né, da construção da barragem e não começaram a obra da nova Barra de Santana, que uma obra desse porte era primeiro ser iniciado a construção da nova Barra de Santana, indenizações, e não, eles começaram logo na construção da barragem e esqueceram da obra social. Foi aí que nós tomamos a decisão de parar a primeira vez a obra. Eu não fazia parte da comissão ainda, aí paralisado foi aí que gerou a parte da comissão. Protesto pacífico, as famílias que moram nas áreas que serão inundadas bloquearam o acesso dos caminhões e impediram o funcionamento das máquinas. Cerca de 250 homens tiveram que parar o serviço. Os manifestantes pediam ao governo do estado agilidade nas indenizações. A obra da barragem de Oiticica foi idealizada pelos governos desde a década de 50 e acumulará 556 milhões de metros cúbicos de água, cobrindo uma área de 11 mil hectares, implicando na retirada de cerca de 4 mil pessoas para outros espaços geopolíticos, impactando suas vidas. A comunidade se reuniu, começou a lutar pelos seus direitos, a correr atrás, porque se fosse por eles, eu acho que até hoje ainda não tinha nem dado início à nova Barra de Santana, Como a gente vê que está aí construindo, mas que até agora não tem uma casa pronta, E a nossa rotina foi mudando no dia a dia, de você estar lidando com caçambas, com carros entrando e saindo, que no início foi assim, a poluição tomando conta da comunidade, e a gente foi se adaptando a tudo isso, foi procurando recursos de melhoria, como era que poderia fazer para que essas coisas melhorassem. O momento mais difícil que nós tivemos no movimento foi quando nós percebemos que a parede estava sendo levantada. Começaram a fazer a ensacadeira e a população já ficou meio assombrada, E achava que só com aquela ensacadeira podia atingir a Barra de Santana. Foi aí que nós tomamos uma decisão em paralisar a obra, fizemos o barracão da resistência e foi que nós montamos a comissão e até hoje estamos na luta. Montou-se o barracão da resistência e constituiu-se o movimento dos atingidos pela construção da barragem de Oiticica, com o apoio das igrejas, CEAPAC, movimento sindical e demais parceiros de lutas, com o lema Barragem de Oiticica sim, injustiças não, direitos já, no pontapé não sairemos. Bom, a obra Barragem de Oiticica, ela começa em agosto de 2013 e muito parecida como outras obras. Entra na comunidade sem diálogo, sem conversa, impunha um ritmo de construção física, como que não tivesse gente, não tivesse meio ambiente, não tivesse uma vida, uma história de toda a comunidade. A comunidade reagiu, evidentemente, de forma muito consciente, se mobilizou, se articulou, fez contato com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, com o movimento sindical, e iniciamos toda uma trajetória de resistência, e fizemos romarias, fizemos o barracão da resistência, passamos 120 dias acampados com a obra parada, para colocar a obra e o complexo em debate, em discussões, para adequar às injustiças que vinham sendo praticadas. Precisávamos romper com essa lógica de você respeitar os direitos humanos e de respeitar as comunidades tradicionais que ali já existiam e moravam há muitos anos. Eu tinha a impressão de ser, de construção de barragem, ser assim algo que era positivo para todo mundo, Mas a partir dos meus estudos eu percebi que em questão de construção de barragem há muitas injustiças, questão de
garantia dos direitos da população atingidas. Identifiquei claramente a questão das injustiças sociais no projeto da barragem Oiticica, quando eu comecei a fazer os estudos, me aprofundar mais na questão dos estudos e também por viver diretamente essa situação, por ser moradora, uma das moradoras atingidas, e ver que com o desenrolar da obra, a gente percebia que as famílias, que as populações sociais, que as famílias estavam ficando à parte nessa obra, estavam sendo basicamente esquecidas, porque começou o projeto e não sentia, na construção da barragem Oiticica, não sentia um projeto que atendesse às famílias atingidas da região. Então, a igreja vem manifestar sua solidariedade e também o seu compromisso de tomar em suas mãos também a causa dessas pessoas. Essas comunidades e pessoas atingidas, pequenos proprietários e famílias sem terra, vivem de atividades primárias, prioritariamente da agricultura e pecuária e pequenos negócios não agrícolas. São populações que sempre tiveram uma renda advinda da atividade rural, suficiente para ter uma vida com um mínimo de dignidade. Rapaz, a Água Vila que eles falam diz que vai dar de 2 a 5 hectares de chão a cada um. Aí se eles der, a gente tem muita vontade de criar, que a gente já cria sem ter terra, e ganhando essas 2 hectares ou 5, a gente vai trabalhar, né? Vai criar mais, né? Gado, ovelha, ou fazer criando de peixe, plantar rama, feijão, capim para rentar o gado. Todas essas implicações acarretadas pelo impacto da desapropriação para a construção da barragem de Oiticica na vida dos moradores da área demandaram iniciativas constantes de reuniões e diálogos para a tomada de decisão entre os atingidos, o Estado e seus órgãos. E foi nessa luta que, em uma das ocupações, que o governo do Estado fez uma reintegração de posse, aí nasceu um acordo extrajudicial, a partir de um conjunto de propositura feita pelo próprio movimento, né, pelas comunidades, pelos homens, as mulheres, as entidades que estavam ali naquela luta, e aí travamos, né, a conquista de um conjunto de ações que não estavam previstas no complexo barragem de Oiticica. Até então se via muito a obra, se falava muito na barragem, muito na obra física, mas esquecia das dimensões humanas, da dimensão ambiental, né, da cultura, da toda a antropologia, de toda uma historicidade que ali existia. A nossa luta começou no dia 14 de julho de 2013. Eu então era administrador diocesano, a diocese estava em ser vacante. E visitando a comunidade para a celebração do encerramento da festa, nós vimos com preocupação a chegada das máquinas, a instalação do canteiro de obras e a população sem nada estar informada de toda aquela situação que se desenhava naquele momento. Então, após a procissão e no encerramento da missa, eu disse à comunidade, em nome da igreja, que eles não estariam sós, porque a diocese, a igreja estaria sempre do lado deles. Cheguei a Caicó e na segunda-feira fui à Curia Diocesana e falando com o Procópio, nosso técnico do CEAPAC, marcamos uma reunião com a comunidade na quarta-feira e a comunidade e nós assumimos oficialmente o compromisso de estar perto deles nessa luta, né, sobretudo pela luta dos direitos, né, que o governo tem para com a comunidade de Barra de Santana. E aí nós fomos para a mesa de negociações, evidentemente, né, colocamos um conjunto de pautas que não estava previsto. Por exemplo, não existia terra para os agricultores sem terra. Nós conquistamos 3 agrovilas muito importantes que vão ser construídas em cada um dos municípios, onde 112 famílias de agricultores vão ser assentadas com toda uma perspectiva de produção agroecológica. Depois conquistamos 41 moradias para homens e mulheres, famílias que não tinham casa para morar. Já estamos travando já uma nova fase de luta para mais 25, pelo menos, os terrenos para que sejam colocados à disposição. Toda uma luta para que a questão ambiental também fosse respeitada. E ao mesmo tempo fomos travando uma luta pelas indenizações de forma justa, minimamente justa, né? Onde conquistamos, inclusive, com o procurador do Estado, com a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, que houvesse uma desapropriação, onde houvesse a permanência das famílias na terra. E 78% das famílias que foram desapropriadas
vão continuar na terra. Se não fosse a igreja, né, juntamente com os sindicatos, as autoridades locais, certamente muitos direitos não teriam sido alcançados e a comunidade pagaria um alto preço por esta obra tão importante. Todas as lutas que foram travadas foram lutas de resistência por direito, por justiça. O movimento, inclusive, tem um dilema, não um dilema, mas tem um tema, uma temática, né, que identifica a luta. E foi sempre colocado desde o primeiro momento. Barragem do Oiticica sim, injustiça não, direito já, no pontapé não sairemos. E esse lema, né, esse chamamento, unificou o movimento, né, de mulheres, de homens, das instituições, das igrejas, das organizações. Estamos hoje mostrando para o Brasil e o mundo que as obras, né, sociais, as obras hídricas no semiárido brasileiro, elas podem existir e devem existir, mas ela não pode ser feita a partir do interesse meramente economicista. Bom, um fator importante dentro do acordo extrajudicial foi que nós estabelecemos sessões públicas, já foi a 19ª, com a presença de um juiz que faz a mediação do conflito entre todos os atores que estão envolvidos no complexo Barragem do Oiticica. Essas sessões têm sido fundamentais para que possamos, com clareza e com transparência, deixar claro tudo que está em debate e está em ação dentro do complexo Barragem do Oiticica. Nós só podemos deixar de lutar, né, quando tudo estiver pronto. Também assumimos esse compromisso, né, a Igreja, Dom Antônio, né, o CEAPAC, juntamente com as lideranças locais e, sobretudo, com o povo. Então nós, como disse o padre Josenildo, nós só sairemos de lá com Santana, e Santana só nos disse que nós só sairemos de lá quando tudo estiver pronto. Nesse contexto de lutas e impactos trazidos pela barragem de Oiticica na vida dos atingidos, foi preciso também possibilitar processos de formação, de troca de saberes e experiências, visando planejamentos futuros de organização e gestão da nova comunidade. Durante o curso que nós tivemos aqui, nós tivemos uma experiência muito boa. Nós fomos a São Rafael e vivimos também a realidade que eles se passaram lá, a dificuldade que eles passaram, e até hoje passa. Tem pessoas lá que até hoje não receberam as indenizações, e isso aí deixou muito preocupante a gente. Por isso que a parte do CEAPAC chegar aqui, da pessoa de Procópio Jaime, foi muito importante, sabe? Que orientou a gente, e hoje nós estamos na luta, e se Deus quiser, nós vamos chegar até o fim. Um dia nós vamos chegar aqui e ver a nova Barra de Santana construída, e ver a barragem de Oiticica sangrando, e as pessoas tudo alegre aí, se divertindo. Os cursos foram ministrados dentro das ações do projeto Promovendo Direitos Socioambientais e Justiça de Gênero no contexto do Complexo Barragem de Oiticica, desenvolvida em parceria do CEAPAC com o Movimento dos Atingidos e Atingidas, entidades parceiras, com o apoio da Fundação Luterana de Diaconia. E todo esse processo de formação, ele teve o grande objetivo de fortalecer todo esse processo de luta, de organização da comunidade por seus direitos, além de proporcionar a discussão, a troca de conhecimentos, de saberes e experiências entre os atingidos e atingidas, agricultores, agricultoras, jovens e mulheres da comunidade, acerca de assuntos importantes, como a agroecologia, a produção agroecológica, a água como direito humano, a sua utilização, técnicas de reuso, a questão organizativa da comunidade, também sobre o associativismo, a gestão de associações, a soberania e a segurança alimentar, entre outras temáticas importantes que estão relacionadas com o cotidiano da comunidade Barra de Santana, tanto agora no seu presente quanto no seu futuro, a partir dos impactos acarretados pela construção do complexo Barragem de Oiticica e de todas as relações sociais, políticas, econômicas, ambientais que ele poderá propiciar aos atingidos e às atingidas. Os cursos que foram oferecidos aqui para a comunidade pelo CEAPAC, eles foram de muita importância para a comunidade, porque eles trouxeram muitas informações às quais a comunidade não tem acesso. Eu achei muito importante os temas que foram nos repassados sobre questões de uso consciente de agrotóxicos, igualdade de gêneros,
Os passeios que foram feitos, que eram aulas de campo, visitas que fomos a São Rafael, conhecer a realidade de pessoas que viveram o que nós estamos passando agora. Isso aqui foi uma das experiências que a gente trouxe lá de São Miguel. O rapaz, eu comprei o amendoim, ele me ensinou como plantava, eu plantei 4 pés aqui por experiência, ó, ele já está florando. Aí eu gostei da planta do amendoim também. Nessa terra vai dar bastante. Quando a gente fazer um plantio, nós vamos dar continuidade que o povo seu alpecura. Eu aprendi muitas coisas no curso, mas para mim, pessoalmente, assim, para minha pessoa foi a parte da nutrição, que teve a visita da nutricionista e ela nos repassou muitas coisas que a gente não tinha conhecimento sobre a nossa alimentação. Quando você planta o que você come, temos também que vai ser natural, sem agrotóxico, orgânico, e vai ter a troca na comunidade, né? Um pode plantar um determinado tipo de fruta, o outro outra, eles podem trocar, podem vender e vai criar um comércio na região. Inclusive, a gente vai tentar montar a associação, que a gente fez um curso de associativismo, né? E quero que continue tudo que a gente aprendeu aqui, que seja mais uma aprendizagem na nossa bagagem, que a gente continue a desenvolver lá na nova Barra de Santana. O curso para mim foi um aprendizado que eu não tinha ainda e que me traga mais cursos para a nossa comunidade, que a gente nunca teve esses cursos aqui. Assim, com muita luta, esperanças e saudades, a comunidade Barra de Santana, principal localidade atingida pela barragem, com suas infraestruturas sociais, produtivas, comerciais e de lazer, com a fé do seu povo, a cultura e o saber, vai se despedindo de sua antiga morada, levando suas memórias no coração em favor da barragem e da nova comunidade, mas de injustiças não. Eu decidi fazer esse poema porque, assim, eu já faço alguns poemas, eu já fiz uns poemas sobre o Rio Piranha, sobre nossa comunidade. E como dia 22 de março, aqui na Barra de Santana, foi comemorado o Dia Mundial da Água e teve muitas participações de pessoas públicas, eu achei que seria interessante eles saberem um pouco da nossa angústia também. Então eu aproveitei que seria o Dia da Água e fiz esse poema para apresentar para toda a população. Vou começar falando desse líquido valioso. Água é sinônimo de vida, muitas vezes esquecida, que é nosso bem mais precioso. Todo ser vivo necessita desse líquido para viver. É preciso dela cuidar para não deixar acabar, para não desaparecer. Mas como falar em água sem falar dessa barragem? Uma obra muito nobre que envolve do rico ao pobre pessoas de muita coragem. Para muitos representa para a seca a salvação, mas por trás dessa beleza existe uma grande tristeza no olhar de uma população. Aqui mora um povo humilde, mas muito trabalhador, que enfrenta com dignidade uma luta por igualdade sem perder o seu valor. Sabemos que essa obra é de muita importância. Vai trazer para muita gente o que é de mais urgente, a água com abundância. Mas não podemos esquecer o impacto que nos causou. São vidas que estão perecendo e o desespero crescendo, tudo se modificou. Quando um ente querido morre, é maior a nossa dor. Por não saber o lugar onde vamos sepultar, isso é constrangedor. O atraso dessa obra é o que mais nos preocupa. Vemos as paredes avançando, nossa angústia aumentando e agora de quem é a culpa? É muita conversa bonita para pouquíssima ação. Não podemos esperar que a água venha acabar com a nossa população. Muita coisa foi conquistada através da luta do povo, mas muito ainda é incerto. Mas se precisar, fique certo, vamos à luta de novo. Tenho orgulho do meu povo, que mesmo com dificuldade, não se deixa abater, mesmo estando a sofrer, transmite felicidade.
Estamos deixando para trás tudo o que já conquistamos, para viver uma nova história, mas nada apagará da memória o lugar que tanto amamos. Peço para os governantes, nos vejam com humanidade, só quero o que for de direito e que tudo seja feito com justiça e igualdade. Nós também temos o sonho que a obra seja concluída, mas jamais antes de ter garantia que vamos ver nossas casas construídas. Hoje estou aqui falando em nome da população, desse povo de coragem que é a favor da barragem, mas de injustiça não.